Salve, fiel torcida, segunda-feira com muita notícia importante no Corinthians. O Salazar traz notícias quentinhas sobre a movimentação do Timão no mercado da bola. O Corinthians está querendo contratar dois goleiros, fiel. Tem o Corinthians se aproximando do acordo com o Eric Puga, atacante que está no Ceará. Tem as saídas do Fausto Vera, o Moscardo pode ficar no Corinthians até o final do ano. Olha, tem muita notícia importante, então fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir ao Thiago Salazar com a Gazeta Esportiva e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians desta segundona, hein? Tem muita coisa importante, fiel, dá só uma olhada. Bom, quero falar agora dos reforços, da possibilidade de reforços do Corinthians. O Corinthians, segundo o craque Neto, eu participei hoje do programa Os Donos da Bola, e ele deu a seguinte informação, de que o Corinthians está atrás de dois goleiros. Não é apenas um goleiro, não. São dois goleiros. Um deles é o Santos, goleiro do Fortaleza, goleiro reserva do Fortaleza, goleiro que já teve passagem pelo Atlético Paranaense e também passagem pelo Flamengo. O Santos e também passagem pela seleção brasileira. O Santos, goleiro experiente, 34 anos, goleiro que está bem encaminhada a situação dele com o Corinthians. O Corinthians já deixou bem encaminhada a situação. Deve ser contratado a qualquer momento. Mas além do Santos, o Corinthians também tem interesse no Tadeu, goleiro do Goiás. Tadeu, 32 anos, goleiro do Goiás. Goleiro que está um bom tempo lá no Goiás. Então, segundo o Neto, a informação do Neto é que o Corinthians contrataria dois goleiros. Não contrataria apenas um, contrataria dois goleiros. Justamente no dia em que o Corinthians anunciou a renovação de contrato do Matheus Donelli, por mais 4 anos de temporada. Mais 4 anos, portanto, o Matheus Donelli renovou o contrato com o Corinthians. Será o Matheus Donelli o goleiro titular do Corinthians no jogo contra a equipe na quarta-feira? O Corinthians joga contra o Internacional em Porto Alegre. Aliás, em Porto Alegre não. Em Porto Alegre não. O jogo contra o Internacional será no Orlando Scarpelli. O Matheus Donelli, que está aí com cara de menino, né? E ele é um menino mesmo, tem apenas 22 anos. O Matheus Donelli renovou o contrato com o Corinthians por mais 4 temporadas. Vai ficar mais 4 anos jogando com a camisa do Timão. Vai ser o titular, portanto, na quarta-feira contra o Internacional em Florianópolis. Jogo em Florianópolis. Com isso, o Carlos Miguel, que está suspenso, fica de fora. O Corinthians ainda tenta a renovação de contrato do Carlos Miguel, mas é muito difícil que isso aconteça. O Nottingham Forest da Inglaterra vai pagar mesmo os 4 milhões de euros para a saída do Carlos Miguel. Enquanto isso não acontece, o Carlos Miguel continua como goleiro do Corinthians. O que o Corinthians quer é que ele permaneça até o último minuto de seu contrato, né? Tentando fazer com que o Carlos Miguel jogue as últimas partidas aí até o final da janela. O Carlos Miguel, que tem sido muito importante no gol do Corinthians, ontem, mais uma vez, fez uma defesaça, né? Uma defesaça incrível no gol do Corinthians. Então, esse é o Carlos Miguel, goleiro corintiano. Além dos dois goleiros que o Corinthians está contratando, o Corinthians tenta também a contratação do Eric Puga. E essa contratação está bem avançada. O Eric Puga, que mostra aí a camisa, né? Jogador do Ceará, a contratação está bem avançada. O Ceará está pedindo 4 milhões de dólares nesta contratação. 4 milhões de dólares nesta contratação. Para negociar o Eric Puga com o time do Corinthians. E o Corinthians ofereceu 3 milhões de dólares. Né? Deve haver um meio termo. Corinthians oferecendo 3 milhões de dólares, o Ceará pedindo 4 milhões de dólares, mas o negócio deve chegar a um acordo e o Corinthians deve negociar o jogador do Ceará, deve contratar o jogador do Ceará. Por falar em acordo, o Corinthians pode negociar, está negociando nesse momento o Fausto Vera. Fausto Vera sendo negociado com o Atlético Mineiro. O Boca Juniors também tem interesse na contratação do Fausto Vera. Fausto Vera, que nem jogou ontem, ficou de fora do jogo, porque se ele completasse 7 jogos
com a camisa do Corinthians, ele não poderia se transferir para nenhum outro clube. Então, ele vai poder jogar no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma proposta ao Corinthians de 4 milhões de dólares para contratar o jogador. Essa proposta ainda não foi aceita pelo Corinthians, mas pode ser que seja aceita a qualquer momento. O Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro, trabalhou com Fausto Vera no Argentino Júnior e gostaria muito de ter o Fausto Vera novamente como jogador. E o Boca Juniors também se interessa na contratação do Fausto Vera. Então o Corinthians vai negociar esse jogador. Esta semana deve pintar novidades em relação a isso. O Corinthians que abriu conversas com o lateral direito Fagner, no sentido de renovar o contrato. O Corinthians quer renovar o contrato do Fagner. Fagner que está machucado, está fora do time do Corinthians, deve voltar apenas no mês que vem. Uma contusão grave do Fagner, uma contusão grave não, grave do grau 2, uma contusão muscular do grau 2, mas não é uma contusão mais simples, é uma contusão mais demorada de ter a recuperação. E o Corinthians está buscando, portanto, a renovação de contrato com o Fagner que tem um contrato que termina no dia 31 de dezembro, e o Corinthians gostaria de renovar o contrato do Fagner por mais uma temporada. O Fagner hoje é o capitão do time, né? Com a saída dos mais velhos, dos mais experientes, sobrou o Fagner como o mais experiente do time, o jogador que está há mais anos no clube e como capitão da equipe. Então a diretoria do Corinthians gostaria da renovação do Fagner, as conversas já começaram. E o Moscardo? O Corinthians está tentando a permanência do Moscardo até o final do ano. O Moscardo que já está negociado com o Paris Saint-Germain da França. Mas, infelizmente, para o torcedor corintiano, o Moscardo não vai ficar. Vai mesmo, o Paris Saint-Germain está batendo o pé e quer o Moscardo imediatamente. Assim que terminar, assim que começar a janela, que abrir a janela, o Moscardo vai para o futebol francês e não vai ficar no Corinthians. A janela que começa no dia 10 de julho. Salve, fiel torcida corintiana, e hoje tem novidades sobre reforços no Corinthians. Hoje o programa Donos da Bola com o craque Neto. O Neto trouxe a informação que o Corinthians vai contratar 2 goleiros, não apenas um, mas 2. A comissão técnica do Timão avaliou e já disse para o Augusto Melo que precisa aí de 2 goleiros. Então a diretoria acatou o que eles disseram e está atrás no mercado de 2 goleiros. Um é o Santos, que a gente já sabia, inclusive o GE já deu que as conversas estariam avançadas com o Santos. Eu particularmente não gosto do Santos. Não, eu acho o Tadeu, que é o outro possível reforço do Corinthians para o gol, que está na mira do Timão. Eu acho o Tadeu melhor do que o Santos ainda, né? O Tadeu que tem uma longa história aí no Goiás, já está na mira do Corinthians para ser goleiro a partir do dia 10 de julho, quando a janela de negociações do futebol aí irá abrir, né? Alguns jogadores estão de saída, caso do Fausto Vera e do Carlos Miguel, né? Que vão para... O Carlos Miguel vai para a Inglaterra e o Fausto Vera deve ir para o Boca ou para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do jogador, mas quer pagar a metade que o Corinthians pagou para o Argentino Júnior pela contratação dele. Então eles estão negociando aí um valor acima aí para o Corinthians tentar recuperar um pouco do seu prejuízo, né? E a bomba de hoje é essa do craque Neto, dizendo que o Corinthians vai contratar 2 goleiros e um deles será o Tadeu do Goiás, junto com o Santos, que está no Fortaleza, reserva, jogador de 34 anos, né? Fez uma história aí no Flamengo, contratando alguns títulos, mas saiu, não conseguiu se firmar como titular na equipe do Fortaleza. O João Ricardo vinha agarrando tudo e é o titular hoje, né? Mas o Corinthians está querendo a contratação do Santos, que está na reserva. E o Tadeu, de 32 anos, que está no Goiás, é outro que tem o interesse aí do Timão, tá bom?
Vocês gostam desses nomes? Vocês aprovam Tadeu e Santos aí no Corinthians? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Comenta aí o que vocês acham dessas possíveis contratações. E o Corinthians precisando aí se reforçar cada vez mais, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, família. Forte abraço e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!